parte da tetralogia famosa, integrada por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, com os quais se relaciona mais do que se poderia supor à primeira vista. Todos os 4 romances têm em comum a função particular do ponto de vista, que podemos resumir no jogo de palavras com o qual o autor genialmente configura as narrativas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, trata-se de um defunto autor, não de um autor defunto, o que anuncia o mundo às avessas com total liberdade crítica do narrador em primeira pessoa, narrador autodiegético na nomenclatura de Gerhardt. No Quincas Borba, a teoria do humanitismo resume-se a um slogan, ao vencedor as batatas, tendo sido um linguista, Matoso Câmara Júnior, num texto praticamente desconhecido, a revelar que o narrador, em terceira pessoa, heterodiegético, igualava vencido e vencedor, os quais manda igualmente as batatas. No Dom Casmurro, sobre o qual milhares de páginas foram escritas para explicar um narrador enganoso em primeira pessoa, autodiegético, bastava prestar atenção ao título em que Bento Santiago, ou Bentinho, é chamado de Casmurro, com o narrador a insistir para não consultarmos o dicionário. Pois os tradutores consultam dicionários, e como pude averiguar, na tradução italiana de 1930, de Giuseppe Alpi, o tradutor, Rodrigo é o primeiro slide, o tradutor italiano não acha o termo no sentido que lhes dá Bentinho, nem no dicionário Caldas Aulete, nem no de Cândido Figueiredo, que eram os melhores que ele podia consultar naqueles anos. E quanto a Esaú e Jacó? O texto é complexo, vem antecedido por uma advertência na qual o autor editor nos explica que, ao morrer, o conselheiro Aires deixara 6 cadernos numerados, de tema autobiográfico, 6 cadernos numerados de tema autobiográfico e mais um, o 7º, com o título de Último. Não se entendeu o porquê do título. Outras opções foram cogitadas, como A Povo, mas venceu a ideia do Esaú e Jacó, também citado pelo autor certa vez. Este é o romance da ambiguidade, narrado na primeira pessoa, narrador homodiegético, que difere do autodiegético porque participa da história não como protagonista, mas como figura que pode ser de simples testemunho imparcial a personagem secundária, solidária com a central, caso acreditemos que o autor-editor nos apresente o tal caderno 7, escrito por Aires, personagem protagonista do último romance de Machado, Memorial de Aires, de 1908, como nós sabemos. O romance tem sido lido como uma alegoria da história do Brasil monárquico e, em outras análises, como a de Eugênio Gomes, como uma ilustração da tese de Arthur Schopenhauer, segundo a qual o homem se debate entre a dor e o tédio, sendo o conselheiro Aires e Flora, jovem filha do casal Batista, a representação do estado estético no qual o homem sábio paira quando se afasta da algazarra da vida. Para Eugênio Gomes, Esaú e Jacó seria uma espécie de testamento estético do autor carioca. Eu fiz um texto escrito porque não quero perder assim, muito tempo com digressões, né? Então, uma vez ou outra eu vou fazer alguma digressão. E essas coisas, mais ou menos, vocês sabem, é só para a gente iniciar, né, fazendo uma espécie de uma revisão, digamos assim, do assunto. No entanto, é o próprio Machado, mais uma vez, a chamar a nossa atenção para a sua construção ficcional com a epígrafe do Quinto Canto do Inferno de Dante. Agora podemos passar para a próxima. Se você voltar naquela outra, eu só queria chamar a atenção, eu não vou poder falar disso, né, mas há uma raiz, né, etimológica de Casmurro, né, que vai justamente dar aquele sentido de melancólico, né, de sorumbático, que é justamente o sentido que o narrador não queria que nós tivéssemos, né? Portanto, é interessante essa questão do não consulte o dicionário. Agora, passando então à epígrafe, né, do Canto Quinto do Inferno, digo que quando l'anima malnata
Antes, então, de falar da epígrafe, eu recorreria a Jorge Luiz Borges para sintetizar muitas páginas de considerações teórico-metodológicas sobre o tema das fontes. Foi ele quem afirmou em outras inquisições, num modo paradoxal que não desagradaria o nosso Machado, que todo grande escritor cria os seus precursores. A sua obra modifica a nossa concepção do passado, como modificará a do futuro. Portanto, não se trata, nesta comunicação, ao falar da epígrafe de Dante, de referir-se a fontes numa perspectiva de influência, nem tampouco de intertextualidade apenas, no sentido que lhe atribuiu Iulia Kristeva e mais tarde Gerard Neto. O diálogo de Machado de Assis com Dante é algo de mais visceral, que determina a escolha de um cânone ou de um contra-cânone, que é construído pelo autor carioca no sentido dos jogos de palavras de Wittgenstein, ou seja, no sentido de que o significado de uma palavra é dado no seu emprego na linguagem, no discurso. Nós vamos ver isso já já. Dito de outra forma, a tarefa hermenêutica deve verificar a funcionalidade da citação ou da alusão sobre a estratégia do texto e perceber a sua ressemantização, caso ela exista, considerando os aspectos intratextuais e, ao mesmo tempo, contextualizar no interior do macrotexto machadiano a intertextualidade com os textos da tradição canônica. Quer dizer, não é qualquer citação, qualquer alusão que vai ter um rendimento, né? Um rendimento semântico, um rendimento de sentido, ou que vai... Muitas vezes o Machado joga lá alguma coisa que dá um pouco de sabor, né? O personagem bebe um Chianti, bebe um vinho, ele cita às vezes Maquiavelli, mas não necessariamente aquela citação, aquela alusão tem um determinado tipo de rendimento, né? No caso da epígrafe de Esaú e Jacó, acontece uma situação estrutural interessante. Aliás, eu queria dizer para vocês, aquela ilustração é de Gustave Doré, né? Que vocês conhecem, ficou conhecido, entre as várias coisas que ilustrou, pela ilustração da Divina Comédia. Portanto, essa epígrafe não está simplesmente colocada no texto. Trata-se da epígrafe de um autor como Dante, que reúne na sua obra uma síntese enciclopédia do medievo antigo e moderno, da relação do homem com a natureza, a história e a realidade divina, que tematiza o destino final do indivíduo na visão cristã europeia da Europa greco-latina, greco-romana, repassando o valor primário e intangível da pessoa, de que derivam também todos os outros valores: a fidelidade, a piedade, o perdão, o direito à liberdade, os direitos humanos, núcleo da obra de Dante. Todavia, Dante não é o teólogo, nem tampouco o moralista e o político que foi descrito, embora seja tudo isso também. Ele é o apaixonado pesquisador do que ele chama de felicidade humana, ou seja, a plena realização do homem. Felicidade que ele primeiramente chama de felicidade humana, ou seja, a plena realização do homem, felicidade que ele primeiramente buscou no saber, convívio, a seguir na perfeita ordem política, a monarquia, e que no final encontrou no plano divino. A estrada percorrida por ele para chegar a Deus é a que propõe a todos na Divina Comédia. Dante conta ao homem inseguro o seu destino eterno, mas não o faz com uma linguagem religiosa. Ele é um laico, não um clérigo. Ele é um homem dentro da história. Historicamente falando, ele conhece as misérias e as grandezas dos homens. E a suprema piedade com a qual ele observa a culpa e a depravação humana, que acompanham todo o seu inferno, é talvez a maior qualidade
que faz com que nós tenhamos uma identificação com a sua obra, da mesmo modo que ele tem uma identificação com a natureza humana. Qualidade que faz com que a sua obra seja amada, tornando-se universal. A epígrafe de Dante, já por si só, bastaria para merecer particular atenção, portanto. Mas Machado de Assis faz mais do que apenas citar Dante. Ele tematiza a epígrafe em um capítulo cujo título é justamente A Epígrafe. Podemos passar. É o capítulo 13. Né? A Epígrafe. A epígrafe, que é um paratexto potente no romance, é explicada pelo narrador de modo enviesado, não resta dúvida, de acordo com o tortuoso tema do seu romance. Agora, antes de analisar a epígrafe, eu queria chamar a atenção de vocês para um mecanismo que realiza o Machado, que nós identificamos na análise do discurso. Né? Isso é um trabalho muito interessante do Dominique Manguenot, que trabalha com... Podemos passar para a próxima? Nós temos os enunciados, né? Os enunciados são textualizantes, é um texto, ou aforizantes. Por exemplo, quem espera sempre alcança, em terra de cego quem tem um olho é rei. Esses são as aforias, os ditados populares, geralmente os provérbios. Os provérbios são concentrados de ideologia. Né? Na aforização, você pode ter a aforização primária, que são essas que eu citei, né? Ou uma aforização secundária, que é quando ela é destacada no texto. Então, por exemplo, quando você diz I have a dream, foi, né, retirado do contexto em que foi dito. Então, está com fome, então não tem pão, dê brioches. Né? Então, retirado também de um contexto de fala da Maria Antonieta, e aquilo se torna, né, digamos assim, uma aforização secundária realizada por alguém. Isso tem sido utilizado muito, se vocês prestarem atenção, nos memes. Vamos pegar mais um. Não sei se vocês se lembram que em 2016, quando a futura, né, primeira-dama estava sendo preparada, né, Marcela Temer, para ser dama, saiu uma reportagem na revista Veja que dizia bela, recatada e do lar, né, mostrando porque havia uma diferença de 43 anos entre ela e o presidente. Então, há como que como é que se diz? Preparação, né? uma espécie de localização dessa futura primeira-dama. Vocês viram que depois isso é retomado, aqui no caso é um meme, nós diríamos, né? Bela, recatada e dólar, né? Que aí já implicam outros sentidos. Muitas vezes os provérbios são utilizados, por exemplo, para chamar atenção sobre o preconceito racial, né? Preto quando não suja na entrada, suja na saída, e depois tem uma denúncia, né? Uma denúncia numa delegacia de que uma pessoa foi chamada, quer dizer, foi destratada, né? Daquela maneira, e então, ao fazer esse tipo de operação e colocar na manchete esse tipo de provérbio, está se chamando a atenção duas vezes sobre o racismo, né? O racismo concentrado nos ditados populares, né? Que passa por nós sem que nós nos demos conta, né? E o fato da denúncia que está sendo, então, realizada. Portanto, Machado realiza isso. Isso é tanto verdadeiro porque não só no capítulo 12, ele termina o capítulo 12 dizendo, acho que nós podemos passar adiante, está ali embaixo, né? Que ele diz, o que o berço dá, só a cova o tira, e depois é que ele vai jogar aqui a epígrafe, dizendo que ele traduz Dante, né? O que o berço dá, só a cova o tira, né? E então ele diz, isso eu estou traduzindo Dante na nossa língua. Depois, no capítulo 75, é um comentário do conselheiro Aires, há lá
uma história e tal. O livro é todo um blá blá blá, né? Uma conversa, né, entre os personagens sobre chapéus, né? Chapéus, missas, as crianças que brigam, os gêmeos. Vamos chegar lá. Mas nesse capítulo 75, há o seguinte, diz lá o conselheiro Aires: a ocasião faz o ladrão. Aires corrige: a ocasião faz o furto. O ladrão nasce feito. Portanto, vocês vejam que há, por parte do Machado, um trabalho com o adágio popular. E mesmo o Dante se presta, nessa obra, se presta não só pelo fato dela ser universalmente conhecida, mas pelo fato de que algumas das afirmações, como por exemplo, non rajonam de lor, maguarde passa, que é traduzida atualmente, non te curare de louro, maguarde passa, quer dizer, nós usamos quando são pessoas que nos têm inveja, são mesquinhas, então não dá bola para eles, né? Vai adiante, não? Non te curare de louro, maguarde passa. Portanto, a própria comédia, né, trabalha com essas aforizações, né? Agora sim, agora nós podemos ler a epígrafe. Podemos ler a epígrafe que está... Exato. No capítulo 13, diz o narrador, então. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trebelhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça, e afinal umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Tudo irá como se realmente visse jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente entre Deus e o diabo. Bom, eu não vou entrar aqui, mas poderíamos entrar, poderia ser um estudo interessante, né? Realizar sobre o valor simbólico do xadrez, né? O xadrez tem um valor simbólico enorme, os claros e escuros, o rei que representa a monarquia, a rainha, enfim. Esse jogo de xadrez aqui também não está aqui de graça, não é? Mas vamos com ordem. O que é colocado no tabuleiro ficcional do romance? O escritor retoma no título a referência bíblica do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 27 a 33, em que Esaú, o primogênito, é renegado pela mãe Raquel em favor do filho preferido Jacó, o usurpador. Sendo que as razões bíblicas estão relacionadas com os direitos do primogênito em relação à conservação da terra por parte dos palestineses, povo gregário, em oposição aos pastores nômades que lutaram para conquistar a mesma rica terra do Rio Jordão de modo traiçoeiro, segundo a parábola bíblica. Eu estou com um pouco de dor de garganta, minha voz está falhando um pouquinho, né? Mas ainda está dando para ouvir, né? Embora o romance machadiano tenha na centralidade da mãe natividade um de seus eixos de leitura, esta, a mãe natividade, não alimenta qualquer disputa entre os filhos, muito pelo contrário, como ilustram inúmeras passagens da narrativa. Eu queria que não passasse assim tão en passant essa coisa que eu li antes do Esaú e Jacó, porque você sabe, Esaú e Jacó, Pedro e Paulo, né? Essas terras que deveriam ser mantidas pelo Esaú, né? o Jacó como usurpador. Nós temos também aqui um jogo entre república e monarquia e república, que eu já adianto um pouquinho, embora eu vá chegar lá, mas é que eu não queria que vocês perdessem um pouco esses sinais, né? Que não sou eu, é o Machado que lança, não é?
Então eu dizia que a natividade não alimenta nenhuma disputa entre os filhos, muito pelo contrário, como ilustra várias passagens